o louvor que abriu o coração de Maria. Carlos sempre foi um homem de poucas palavras, mas de muitas preocupações. Aos 42 anos, trabalhava como mecânico em uma pequena oficina no interior de São Paulo, onde o suor do rosto era o pão de cada dia. Casado com Maria, uma mulher forte e dedicada, eles tinham 2 filhos, Lucas, de 12 anos, e Ana, de 8. A vida não era fácil, mas era honesta. Até que um dia, tudo mudou. Maria começou a sentir cansaço extremo. A princípio, achou que fosse apenas o corre-corre da casa, das crianças, das contas que nunca acabavam. Mas quando começou a desmaiar sem aviso, Carlos ficou apavorado. O médico do posto de saúde encaminhou-a para um cardiologista em uma cidade maior. Após exames, veio o diagnóstico que gelou o sangue do casal: estenose supravalvar aórtica, uma malformação congênita que estreitava a saída do sangue do coração. O médico foi claro: ela precisa de cirurgia, e urgente. Sem isso, o risco de um infarto ou até morte súbita é alto. Carlos sentou-se na calçada do hospital, as mãos trêmulas segurando o papel com o laudo. Como pagaria uma cirurgia daquele porte? O plano de saúde básico que tinham não cobria. As economias mal davam para o aluguel e a comida. Naquela noite, enquanto Maria tentava dormir com a ajuda de remédios, Carlos chorou em silêncio no banheiro, apertando as mãos em oração como fazia quando criança, antes de tudo desandar. Foi então que se lembrou da vizinha, Dona Jandira, uma senhora de cabelos brancos sempre vestida com saias longas e blusas discretas. Ela frequentava a Congregação Cristã no Brasil, uma igreja que Carlos via de longe, com sua fachada simples, sem cruzes nem imagens, onde os irmãos entravam com bíblias na mão e saíam com o rosto sereno. Uma vez, Dona Jandira havia lhe dito: lá a gente encontra força, meu filho. Não é com palavras bonitas, é com a verdade. Naquele momento de desespero, Carlos não tinha mais a quem recorrer. No domingo seguinte, com as crianças arrumadas e Maria apoiada em seu braço, Carlos entrou pela primeira vez na congregação cristã. O prédio era humilde, as cadeiras de madeira enfileiradas, as paredes sem adornos. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, homens de camisa social, mulheres de saias abaixo dos joelhos, cantavam hinos sem instrumentos, apenas vozes unidas em harmonia. Carlos sentou-se no fundo, constrangido, mas uma mão amável tocou seu ombro. Era o ancião João, um homem de olhos claros e voz calma. Seja bem-vindo, irmão. Deus o trouxe até aqui por um motivo. Disse ele, sem perguntar nada, como se já soubesse. O culto seguiu simples, mas profundo. O ancião leu passagens da Bíblia, falando sobre a fé que move montanhas. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus a livrara de um câncer após os irmãos orarem por ela. Carlos sentiu algo estranho no peito, uma mistura de esperança e medo. Seria possível? No final, houve a Santa Ceia. Carlos observou os irmãos partilhando o pão e o vinho com reverência, lembrando das palavras de Jesus. Quando o ancião convidou os que desejavam ser batizados, ele hesitou. Mas Maria, com lágrimas nos olhos, sussurrou: Carlos, e se for aqui a nossa resposta? Na semana seguinte, eles voltaram. E na outra também. Os irmãos os receberam sem julgamentos, apenas com amor. Dona Jandira orava com Maria depois das reuniões, colocando as mãos sobre sua cabeça e pedindo a Deus por cura. Carlos, que nunca havia lido a Bíblia, começou a folheá-la em casa, buscando promessas. Uma noite, encontrou Salmos 34, 17 e 19. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Na quarta-feira, dia de reunião de oração, Carlos se ajoelhou pela primeira vez diante dos irmãos. Com a voz embargada, pediu: Irmãos, peçam a Deus por minha esposa. Não temos dinheiro para a cirurgia, mas creio que Ele pode curá-la. Não sei se mereço, mas peço por misericórdia. As mãos se ergueram. Vozes unidas clamaram a Deus em orações fervorosas, sem gritos, sem teatralidade, apenas com uma fé sincera que encheu aquele salão simples. Carlos sentiu algo que nunca havia experimentado: paz. 2 domingos depois, durante o culto, algo inesperado aconteceu. Enquanto cantavam o hino Glória a Cristo Jesus, Maria começou a chorar.
não de dor, mas de alívio. Ela segurou o braço de Carlos e sussurrou: meu peito, e está leve. Não sinto mais aquela pressão. Os irmãos ao redor perceberam. O ancião João parou o culto e perguntou: Irmã Maria, o que está sentindo? Ela se levantou, trêmula, e deu seu testemunho de pé, como era o costume na CCB. Desde que entrei aqui, sinto que algo mudou. Hoje, enquanto cantávamos, foi como se uma mão tirasse um peso do meu coração. Não sinto mais falta de ar. Não sinto mais dor. O silêncio que se seguiu foi quebrado por murmúrios de glória a Deus. O ancião não fez alarde, mas pediu que orassem em ação de graças. Na semana seguinte, Maria voltou ao cardiologista. O médico, incrédulo, repetiu os exames. O resultado: a estenose havia regressido a um nível não cirúrgico. Isso não tem explicação médica, disse ele, olhando para o casal. Mas se vocês acreditam em milagres, então, parabéns. Carlos e Maria foram batizados nas águas no rio próximo à cidade, em uma manhã fria, rodeados pelos irmãos que agora eram sua família. Quando Carlos emergiu da água, sentiu que não era mais o mesmo homem cheio de medo. Agora, tinha certeza. Anos depois, quando contava essa história aos novos irmãos, Carlos sempre terminava com a mesma lição. Deus não olha para nossa roupa, nosso dinheiro ou nosso passado. Ele olha para o coração. Na congregação cristã, não encontramos respostas fáceis, mas encontramos a verdade. E a verdade, quando vivida com fé, move até as doenças que os médicos não podem curar. O importante não é onde você está, mas para onde você olha. Nós olhamos para Cristo, e Ele nunca nos deixou cair. Maria, ao seu lado, sorria. O coração dela, outrora doente, agora batia forte não só pela cura física, mas pela paz que excede todo entendimento. E isso, para eles, era o maior milagre. A vida de Carlos e Maria mudou completamente depois daquele dia. O que antes era um lar marcado por brigas e desespero, agora se transformou em um refúgio de oração. Todas as noites, antes de dormir, eles se ajoelhavam juntos, agradecendo a Deus não só pela cura, mas pela oportunidade de servir. Porque o milagre verdadeiro não é só receber, é também dar. Foi assim que eles começaram a visitar o hospital onde Maria tinha sido internada tantas vezes. Levavam palavras de fé, oravam pelos doentes e compartilhavam seu testemunho. Muitos olhavam com desconfiança no início, mas quando viam a alegria no rosto de Maria, que antes mal conseguia andar, algo mudava neles também. Um dia, enquanto oravam por uma senhora chamada Dona Rosa, que sofria de um câncer avançado, Carlos sentiu o Espírito Santo falando ao seu coração: não pare. Continue crendo. Eles oraram com mais intensidade, e semanas depois, os exames de Dona Rosa mostravam uma redução surpreendente do tumor. Os médicos não tinham explicação, mas ela sabia, era a mesma fé que tinha curado Maria. Os anos passaram, e o que começou como um simples gesto de gratidão se tornou um ministério. Carlos e Maria, que antes não tinham nem coragem de entrar em uma igreja, agora lideravam um grupo de oração na Universal. Gente de todos os lugares chegava até eles com dores, medos e doenças, e eles, com a mesma simplicidade com que haviam sido acolhidos, diziam: Deus não mudou. Se fez por nós, fará por você. Um jovem chamado Lucas, viciado em drogas e sem esperança, foi um desses casos. Ele chegou à igreja arrastado pela mãe, com os olhos vazios e o corpo fraco. Maria o olhou nos olhos e disse: Filho, Jesus não desiste de ninguém. Naquela noite, durante a corrente de oração, Lucas caiu no chão, chorando como uma criança. Quando se levantou, era outro homem. Hoje, ele é um obreiro na igreja, ajudando outros a encontrarem a mesma liberdade. Carlos sempre diz que o maior milagre não foi a cura de Maria, nem as vitórias que viram depois, mas a transformação deles mesmos. De pessoas quebradas, tornaram-se instrumentos nas mãos de Deus. E toda vez que alguém pergunta como eles conseguiram, a resposta é a mesma. Não fomos nós. Foi a fé. Foi a igreja. Foi Deus, que nunca nos abandonou. E assim, a história deles continua não como um conto do passado, mas como uma prova viva de que, quando a gente entrega tudo nas mãos de Jesus, até o impossível se torna possível. Porque na Universal, eles não encontraram só uma religião.
Encontraram uma família, uma missão e, acima de tudo, um Deus que ainda faz milagres. E foi justamente essa fé inabalável que levou o casal a viver outro momento que marcaria para sempre suas vidas. Cerca de 2 anos depois da cura de Maria, eles receberam um diagnóstico que pareceu abalar até os alicerces da esperança que haviam construído. Desta vez, era Carlos quem enfrentava uma batalha. Um exame de rotina revelou um tumor agressivo no fígado. Os médicos foram diretos, as chances eram mínimas, e o tempo, curto. Maria, que já tinha experimentado o poder de Deus em sua própria carne, não titubeou. Enquanto Carlos ainda tentava absorver a notícia, ela já estava de joelhos no quarto, orando com a mesma intensidade de antes. Senhor, o Senhor já nos mostrou que é fiel. Não vamos recuar agora, ela dizia entre lágrimas, mas com uma certeza que só quem já viu o sobrenatural pode ter. No domingo seguinte, eles estavam na Universal, como sempre. Desta vez, porém, não era apenas mais um culto. Era uma batalha espiritual. O pastor, ao saber da situação, chamou Carlos à frente. Enquanto as mãos eram impostas sobre ele, Maria seguiu orando no banco, com as mãos levantadas, repetindo: "O mesmo Deus que me curou vai curar meu marido. Não há doença que resista ao poder do Senhor." Os dias seguintes foram de jejum e vigília. A igreja toda se uniu em oração. Colegas de trabalho de Carlos, que antes zombavam quando ele falava de sua fé, agora ligavam para perguntar como podiam ajudar. Até o médico, cético, acabou impressionado com a tranquilidade do casal. "Vocês têm uma paz que não faz sentido para a medicina", ele comentou em uma consulta. 3 semanas depois, novos exames foram marcados. Carlos entrou na sala do médico com Maria ao seu lado, segurando a mão dele com força. O silêncio enquanto o profissional analisava os resultados parecia eterno. Até que, finalmente, ele levantou os olhos, tirou os óculos e olhou fixamente para eles. "Não há mais nenhum sinal do tumor. É como se nunca tivesse existido." O choro veio sem controle. Não eram lágrimas de alívio, mas de gratidão. Porque eles sabiam, não era sorte, não era coincidência. Era Deus, mais uma vez, provando que Ele não muda. Que os milagres não são coisas do passado, mas realidades para quem crê. Hoje, Carlos e Maria lideram um grupo de oração na Universal. Toda semana, eles recebem pessoas com doenças, dívidas, famílias destruídas e compartilham não apenas seu testemunho, mas a certeza de que o mesmo Deus que os livrou está pronto para agir. "A gente não veio aqui só para ser abençoado", diz Carlos, com os olhos brilhando. "Veio para ser uma bênção. Para mostrar que, onde o homem diz o é impossível, Deus diz o eu ainda tenho o controle o ponto." E assim, a história deles se multiplica. Porque todo milagre que vivem não é só para eles. É um sinal para quem ainda duvida. Uma prova de que, quando a gente se entrega de verdade, até as pedras do caminho se tornam degraus. E a Universal continua sendo o lugar onde sonhos são restaurados, onde a fé se torna tangível e onde, a cada culto, alguém descobre que Deus não é uma teoria, é um Pai que ouve, que age e que, acima de tudo, ama sem medidas. Naquela mesma noite, enquanto o culto seguia com louvor e orações fervorosas, uma mulher chamada Mariana entrou pela porta dos fundos da Universal com o coração apertado e as mãos trêmulas. Ela não era uma desconhecida na igreja, já tinha vindo outras vezes, mas sempre saía com a mesma dor. A filha de 17 anos, Vitória, estava há 2 anos desaparecida. Sumiu depois de uma briga em casa, levada por más companhias, e desde então, nenhuma pista, nenhuma ligação, apenas o silêncio que cortava como faca. Mariana já tinha procurado em todos os lugares, delegacias, abrigos, até nas ruas mais perigosas da cidade. Chorou até não ter mais lágrimas, fez promessas, acendeu velas, mas nada. Até que, naquela noite, depois de ouvir o testemunho de Carlos e Ana, algo dentro dela disse: "Volte. Dessa vez, não saia sem a sua resposta." Ela se ajoelhou no altar, e o pastor, como se soubesse daquela dor invisível, parou ao seu lado. "Filha, Deus não esqueceu de você. Ele vê cada lágrima que você chorou. Hoje é o dia da vitória." As palavras eram simples, mas carregavam uma autoridade que acalmou o desespero de Mariana. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, sentiu uma paz estranha, como se alguém tivesse colocado um braço em seus ombros dizendo: "Confie em mim."
Enquanto oravam, o celular de Mariana vibrou no bolso. Era uma mensagem de um número desconhecido. Mãe, sou eu. Estou na rodoviária. Não sei como, mas hoje eu só queria voltar para casa. O corpo dela tremeu. Não era possível. Vitória nunca tinha ligado, nunca tinha dado sinal de vida. Mas ali estava, a prova de que Deus não só ouvirá, como agira no exato momento em que Mariana decidiu crer de verdade. Quando mãe e filha se abraçaram na porta da igreja, não houve palavras que dessem conta daqueles minutos. Vitória, com os olhos inchados de choro, contava que, sem explicação, sentiu um puxão no coração para voltar. Eu não sabia por quê, mãe, mas era como se algo me empurrasse para cá. Mariana só conseguia repetir: foi Deus, filha. Só ele poderia fazer isso. E assim, mais um milagre se juntava à lista daqueles que a Universal já tinha visto. Não foi coincidência. Não foi sorte. Foi a fé de uma mãe que não desistiu, o poder de uma igreja que ora sem cessar e, acima de tudo, um Deus que não abandona seus filhos mesmo quando eles se perdem. Porque é assim que Deus trabalha: quando a gente acha que já esgotaram as esperanças, Ele abre uma porta onde só havia parede. E a Universal continua sendo esse lugar onde o impossível vira testemunho, onde cada vida transformada se torna um farol para quem ainda está no escuro. Porque milagre não é coisa do passado, é a assinatura de um Deus que ainda hoje escreve histórias de restauração. E a próxima pode ser a sua. A vida de Mariana e Laura mudou completamente depois daquele dia. Não foi só o retorno da filha que transformou tudo, foi a certeza de que Deus não só ouve, mas age. Laura, que antes vivia nas sombras das drogas e da rebeldia, agora acendia a luz da sua casa com um sorriso que só quem foi resgatado do abismo entende. Os primeiros dias não foram fáceis. O corpo de Laura ainda tremia pela falta das substâncias, e as noites eram uma batalha entre o passado que puxava e o futuro que Deus prometia. Mas Mariana não a deixou sozinha. Todas as manhãs, antes do sol nascer, as duas estavam na Universal, ajoelhadas no altar, pedindo força. E a força veio. Não como um raio de luz instantâneo, mas como uma paz que ia enchendo os vazios, como água limpa lavando as feridas. O pastor da igreja, que já tinha orado tanto por elas, não deixou de acompanhar de perto. Filha, a vitória não é só sair das drogas, é preencher o coração com algo maior, ele dizia, colocando a mão no ombro de Laura. E foi assim que ela começou a servir na igreja. Primeiro, arrumando cadeiras, depois ajudando no louvor, até que um dia, sem perceber, ela mesma estava dando testemunhos para outros jovens que chegavam quebrados, como ela um dia esteve. 1 ano depois, Laura batizou as águas. Quando saiu do tanque, Mariana não segurou as lágrimas. Não eram lágrimas de alívio, mas de gratidão por ver a filha não só viva, mas renascida. Mãe, eu não sabia que a vida podia ser assim, Laura sussurrou, abraçada nela. E Mariana, com a voz embargada, respondeu: isso aqui, minha filha, é só o começo. Deus não só te tirou do buraco, ele te deu asas. E as asas de Laura a levaram longe. Hoje, ela estuda para ser missionária. Sim, a mesma menina que já foi dada como caso perdido agora quer levar esperança para quem ainda está perdido. Se Deus fez por mim, pode fazer por qualquer um, ela diz, com uma convicção que só quem experimentou o milagre de perto pode ter. A história delas virou testemunho na igreja, e toda vez que alguém duvida se Deus ainda faz milagres, é só apontar para Laura. Ela é a prova viva de que não importa quão fundo a gente caia, Deus desce mais fundo ainda para nos pegar no colo. E a Universal continua de portas abertas, recebendo os que chegam sem esperança e devolvendo os cheios de propósito. Porque lá, o impossível não é uma palavra, é só um desafio para a fé. E se Deus já transformou a vida de Laura, imagine o que Ele pode fazer na sua. Basta você dar o primeiro passo. O resto, Ele faz. Sempre faz. Mas a história não terminou aí. Porque quando Deus começa a agir, Ele não para. E o milagre de Laura foi só o começo de uma corrente de bênçãos que nem ela mesma imaginava. Um dia, enquanto ela ajudava na recepção da Universal, chegou uma mulher chamada Marisa. Os olhos inchados, as mãos trêmulas, o desespero estampado no rosto. Não aguento mais, ela sussurrou, como se as palavras doessem. Meu filho está nas drogas, já vendi tudo que tinha para tentar salvá-lo, e agora até minha casa estão querendo tirar de mim.
Laura sentiu o coração apertar. Aquela dor, ela conhecia bem. Mas desta vez, não era ela quem estava no fundo do poço, era ela quem podia estender a mão. Senta aqui, minha irmã, Laura disse, puxando uma cadeira com calma. Deus não te trouxe até aqui para te deixar sozinha. Eu também já achei que tudo estava perdido. Mas olha onde estou hoje. E então, ela contou. Contou sobre as noites em claro, sobre o medo de não ver o amanhecer, sobre o dia em que entrou naquela igreja arrastando os pés e saiu caminhando com as próprias pernas e com uma fé que nem a morte poderia abalar. Marisa chorou. Não era um choro de derrota, não mais. Era aquele choro que limpa a alma, que abre espaço para algo novo. Você acha que Deus pode me ajudar também? Ela perguntou, como se tivesse medo da resposta. Laura sorriu, daquele jeito que só quem já viu o impossível virar possível consegue sorrir. Não é se ele pode. É que ele quer. E aqui é o lugar. Elas entraram juntas no altar. Marisa ajoelhou, e Laura orou com ela, não com palavras bonitas, mas com a mesma fé rude que havia arrancado ela própria das garras do desespero. Senhor, a senhora não veio sozinha, ela veio com a dor dela, mas também com a promessa da senhora. O filho dela é seu, e a senhora vai devolver ele melhor do que nunca. A igreja inteira se uniu na oração, mãos levantadas, vozes firmes. Porque na Universal, ninguém ora sozinho. Uma semana depois, Marisa voltou. Desta vez, o rosto era outro. Laura, meu filho ligou, ela gritou antes mesmo de chegar perto. Ele está em uma clínica, pediu ajuda. Disse que teve um sonho, que uma mulher de branco segurou a mão dele e falou, mãe, te ama. Laura abraçou Marisa, e as duas choraram juntas. Não eram mais lágrimas de dor, mas de gratidão. Porque Deus não só ouviu, ele agiu. Como sempre age. E assim, o ciclo continuou. Laura, que foi salva, agora salvava. Marisa, que chegou quebrada, agora trazia outros quebrados. A Universal, que muitos criticam sem conhecer, seguia sendo o lugar onde o impossível se rende à fé. Onde mães recuperam filhos, onde viciados se tornam livres, onde dívidas são pagas, onde doenças desaparecem sem explicação médica. Porque lá, não se trata de religião, trata de um Deus que ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. E mais, faz hoje, aqui, na sua vida. Hoje, Laura é obreira na igreja. Não por obrigação, mas por amor. Porque ela sabe que cada alma que entra naquela porta é um milagre esperando para acontecer. Muitas pessoas falam que Deus não existe porque nunca viram nada, ela diz, olhando para o altar onde um dia se ajoelhou desesperada. Mas eu vi. Eu vivo. E enquanto eu respirar, vou contar para quem quiser ouvir, não existe abismo tão profundo que Deus não desça para te buscar. Não existe cadeia que ele não quebre. Não existe dor que ele não transforme em testemunho. E se você está lendo isso hoje pensando, mas o meu caso é diferente, é muito pior, saiba uma coisa, Laura também achava isso. Até o dia em que descobriu que, para Deus, não existe acaso perdido. Existe só mais uma história que ele está prestes a reescrever. Então, por que não dar a ele a caneta? A próxima página pode ser a melhor da sua vida. Basta entrar. Basta crer. O resto, como sempre, ele faz. O milagre que veio pelo silêncio. Laura não sabia, mas naquela manhã de domingo, enquanto arrumava a mesa para o café da manhã, o telefone tocaria com uma notícia impossível. Do outro lado da linha, uma voz trêmula, a da médica que há anos a tratava, balbuciava palavras que ela nunca imaginou ouvir: os exames não mostram mais nenhum traço da doença. É como se nunca tivesse existido. Ela deixou o telefone cair. As lágrimas vieram antes mesmo da compreensão. Não foi a quimioterapia, não foram os remédios experimentais, não foi a ciência. Foi ele. O mesmo Deus que, em sua dor mais profunda, lhe sussurrou: confie em mim, mesmo quando não fizer sentido. Naquela noite, de volta àquela igreja pequena onde tudo começou, Laura seguiu o corredor central com passos lentos, como se o chão fosse sagrado. Ao chegar ao altar, ajoelhou-se no mesmo lugar onde, anos antes, havia desabado em prantos. Mas desta vez, não havia lágrimas de desespero. Havia um sorriso que nascia de um lugar que nem a dor nem o tempo conseguiram tocar.
Ao seu lado, uma mulher desconhecida chorava baixinho, apertando um papel amassado, um diagnóstico, talvez. Laura não perguntou. Apenas estendeu a mão, colocou-a sobre o ombro dela e disse: eu também achei que era o fim. Mas Deus gosta de escrever finais felizes, especialmente quando a gente já desistiu de acreditar. A lição que ficou. O milagre de Laura não foi apenas a cura. Foi a descoberta de que Deus não age apenas nos momentos de glória, mas especialmente nos silêncios que precedem a vitória. Ele não precisou de aplausos para operar, precisou apenas de um coração disposto a dizer, ainda que não entenda, eu creio. Se hoje você está com as mãos vazias, saiba, é assim que Deus mais gosta de trabalhar. Não é na força do seu esforço, mas na rendição do seu "eu não tenho mais forças". Não é quando você tem todas as respostas, mas quando ousa sussurrar, aqui estou, mesmo assim. O convite é simples, deixe Deus ser Deus na sua história. Não importa quão escura seja a página em que você está, Ele já está escrevendo a próxima. E, como Laura aprendeu, as melhores histórias não são aquelas sem dor, mas aquelas em que a dor se torna o lugar onde a graça faz morada. O milagre não é Deus mudar sua situação. É Ele mudar você no meio dela, e aí, sem que você perceba, a situação já não tem mais poder sobre você. Basta entrar. Basta crer. O resto? Ele sempre cumpre.